Ah! Bom dia a todos. Todos me ouvem perfeitamente? Estão com Sim. preguiça de rir? Gente, bom dia. Hoje eu estou trazendo uma novidade chamada risopraxia. O que é isso? Por que disso? Para quem serve? Esse monte de coisa. Então, primeiro eu vou começar definindo. Não, primeiro eu vou começar informando o seguinte, que risopraxia é um conceito que eu criei, tá? Depois eu vou apresentar o conceito e depois justificar por que que esse conceito foi criado, como é que isso pode ser usado, tá? Então vamos começar. Risopraxia é a prática sistemática e frequente do riso através dos seus gatilhos saudáveis para estímulo do amor, da alegria e da saúde, tá? E aí vamos fatiar isso para a gente entender melhor por que desse conceito. Por que que precisa ser sistematizado? Precisa ser sistematizado porque senão uma coisa aleatória não vai trazer esse efeito de estimular o amor, a alegria e a saúde. E é sistematizado porque, uma vez que você parte de alguns princípios que você determina que precisa ser frequente, você já está criando um sistema. Se você está determinando, olha, você precisa fazer com uma certa frequência, você precisa utilizar os gatilhos saudáveis do riso, não pode ser qualquer riso, você já está dizendo, olha, tem um sistema a ser seguido, tá? E precisa ser frequente. A maioria aqui já sabe que é necessário uma quantidade de riso para que você possa conseguir o objetivo de estimular a saúde. Então, você não pode fugir disso. Você não pode ficar esperando estímulos externos para você rir com frequência. Então, já justifiquei tanto a sistematização quanto a frequência. Aí, a prática do riso, por quê? Bom, prática, bom falar também, porque pode ser que tenha alguém que não conheça. A prática não é um riso natural. A prática, na verdade, é uma intenção que você tem, você vai lá e pratica. E, no caso, está relacionada justamente o fato de você não poder ficar ao acaso. Você pratica, você vai lá, tem a intenção e faz o riso intencional, tá? E por que os gatilhos saudáveis do riso? Porque se você começa a rir porque está fazendo bullying, você começa a rir, às vezes, contra a tua própria natureza, porque tem muita gente, que tem dificuldades no qual o riso pode ser contraindicado. Então, tem que ser gatilhos saudáveis, você tem que buscar gatilhos que promovam saúde, e não buscar gatilhos que vão te dar problemas futuros. Por exemplo, se você começa a rir sem consciência, daqui a pouco você pode estar arrumando problema com um parente seu, pode estar arrumando problema com um amigo seu, e isso não vai ser saudável nem para o seu humor, nem para das outras pessoas. Então, por isso que precisam ser gatilhos saudáveis. E, finalmente, falar sobre o estímulo, a produção de amor, de alegria e de saúde. O riso ele é um fenômeno multifacetado e ele estimula diversas outras coisas. Ele não estimula apenas o amor. No caso, amor, aqui eu estou ampliando ao máximo a questão da conexão, a questão dos vínculos, tá? E por que que precisa estimular o amor? Porque o riso é um fenômeno social.
ele naturalmente ocorre para que a gente possa interagir, para que a gente sinalize que está aberto para alguma situação que ocorreu. Então, sendo um princípio natural de conexão, de amor, a prática precisa ter esse mesmo sentido. Você não pode querer usar, pelo menos dentro da risopraxia, o riso para diminuir o outro, para derrubar o outro. Volta para a questão da ética, mas isso é super importante e não tem jeito. Uma coisa vai estar ligada à outra. Se você está derrubando o outro, você não está promovendo amor, você não está promovendo conexão. Ao contrário. E isso pode ocorrer com riso? Pode, sim, pode. A alegria, a mesma coisa com relação ao amor. O riso pode ocorrer em momentos que não há alegria, tá? Mas a gente quer estimular a alegria, a gente quer estimular aquele sentimento de despertar, de luz, de atração pelas coisas, por tudo que nos conecta. Então, a ideia é você estar praticando, fazendo risopraxia, para que seu riso motive esse despertar pela vida, pelas outras pessoas, pelos outros seres. E, finalmente, a saúde. A saúde é a mais fácil deles todos, porque, de um modo geral, vai estar englobando tudo isso, tanto o amor, quanto a alegria, quanto as questões fisiológicas. Então, ao fazer prática de risopraxia, quando eu falei sistematizado e frequente, tem que tomar cuidado, porque riso demais, gente, não faz bem para a saúde, não. Tá? Se você considerar que o riso praticado ele é uma atividade aeróbica, se você praticar em excesso, você vai pagar o preço disso. Basta ver os atletas, qualquer tipo de atleta tem, quer dizer, qualquer tipo de atleta, mas muitos atletas têm problemas de Leri-Dort, que no caso do riso não vai acontecer, mas vai ter outros tipos de problema, ou seja, problemas por repetição. Se você repete, 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 isso sem considerar outros aspectos que eu considero e estou sentindo na pele. Gente, o riso é uma questão primordial, uma questão energética. E ele acontece porque existe energia. Agora, ele tem que existir energia e ele solicita energia. Se você não tem energia ou se você usa a sua energia de forma inadequada, ou seja, se você ri demais, você vai se cansar e você pode ter prejuízo de saúde. E aí é a conexão que eu estou falando com a questão da saúde. Se você ri demais, por exemplo, eu tenho 64 anos, eu não posso me comparar com o Masa, que deve estar aí com os 30. Porque se eu quiser competir com ele, aliás, tem essa coisa também da competição, quem ri mais. Isso me lembra o primo Cláudio, que passou 500 dias de riso, e outras pessoas passaram a tentar essa mesma marca, e não só na questão de repetição, mas também na questão de quanto tempo você permanece rindo. Tanto é que no yoga do riso você recomenda que o máximo seja 20 minutos. Então, por aí você vê que existe uma limitação com relação ao riso saudável. Se você quer ter um riso saudável, você tem que ter um sistema, você tem que ter um conhecimento para que isso não venha contra você. Dito isso tudo sobre a definição que eu dei para a risopraxia, agora eu vou justificar por quê. Pô, o cara é líder de yoga do riso. Por que que ele veio com essa conversa de risopraxia? Por que que ele não fortalece ou então se concentra no yoga do riso? Vamos lá.
O Wilson deve estar lembrado, e talvez, não sei, a Rafa e a Cristina, mas o fato é que quando eu me formei, quando eu fiz a formação de yoga do riso, foi no auge da pandemia e foi online. E, na época, eu, conforme a maioria que está aqui, fiquei muito entusiasmado e queria contribuir não só levando para as outras pessoas, mas com o movimento. Eu estou sempre preocupado com o coletivo. E aí eu perguntei ao Sandro se eu podia formar um grupo para estudar, porque eu achei que, depois de feito o curso, a gente não tinha um ambiente onde a gente pudesse teorizar sobre o riso, sobre aquela imensidão de interrogações que eu tinha na época. E o Sandro estimulou, e foi ele que praticamente viabilizou esse grupo, e a gente criou, na época, o Teoria do Riso. Só que aí começa a justificativa do risopraxia. Quando eu comecei a estudar o riso, que eu já ampliei o horizonte, eu não fiquei restrito só ao yoga do riso, embora o yoga do riso também fizesse parte das pesquisas. Quando eu comecei a pesquisar yoga do riso e riso, a primeira dificuldade que eu me deparei foi o seguinte: há muitos, mas muitos estudos faziam uma confusão entre humor e riso. Eles se reportavam ao riso falando de humor, por exemplo, para despertar, em vez de falar despertar o riso, falava para despertar o humor. E por aí, o tratamento do riso, não, o tratamento do humor. E na nossa definição de yoga do riso, eu vou até eu ia me reportar aqui um negócio, mas está lá escrito que a gente não precisa de humor, comédia ou piada para promover o, o riso induzido, ou melhor, o riso intencional. Eu disse, pô, mas peraí, é riso ou é humor? Tudo bem, isso foi uma dúvida que já foi criada e que dificultava a minha compreensão do fenômeno. Mas, como se não bastasse isso, também tinha uma outra dificuldade, é que havia uma confusão muito grande entre terapia do riso, risoterapia e yoga do riso. Às vezes, o indivíduo começava um artigo falando sobre os benefícios do yoga do riso para alguma coisa relativa ao yoga do riso, sobre câncer, ou então grupos de trabalho estressados, etc. E lá no meio do artigo falava de terapia do riso, em vez de se reportar ao yoga do riso. Tá? E isso é muito comum. Risoterapia e terapia do riso, então, piorou. Então, isso também dificultava uma melhor compreensão do fenômeno, tanto do yoga do riso como do riso, porque o riso é uma coisa multifacetada. Então, se você não tiver uma consciência bem detalhada do que você está se reportando, você acaba criando confusão na mente das pessoas, tá? Mas, como se não bastasse isso também, ainda tinha outra coisa. Em vários trabalhos no qual a gente estava estudando os benefícios para a saúde e trabalhos de cura, estou falando, gente, só de trabalho acadêmico, gente que deveria estar, como é que se diz, atenta a detalhes, tá? As pesquisas eram feitas da seguinte forma: eu me esqueci agora o nome que eles dão para o grupo de experiência e o grupo que não tá sofrendo intervenção, ele está só. Grupo A Rafa vai controle. Grupo falar, eu acho. controle. Rafa, Eu ia escrever para você o grupo de controle, né? o grupo de controle, tá? Eles faziam trabalhos misturando a técnica e
colocando situações de humor, por exemplo. Colocava a pessoa para assistir televisão, para ir ao teatro, para ver os efeitos que o riso tinha na saúde. E uma das primeiras críticas que eu li também a respeito da indefinição sobre se o riso promove saúde, porque eu não estou nem falando de yoga do riso, não. Na verdade, há um questionamento sobre se o que provoca a melhoria das condições de saúde é o riso ou se é todo o contexto que envolve, porque o yoga do riso não trabalha só com riso, trabalha com brincadeira, com movimento, contato, socialização. Então, todas essas coisas podem levar ao desenvolvimento de um quadro positivo de saúde. Tá? Ou será só o riso? O riso por si só se basta. Tá? Então, havia toda essa dificuldade de você separar as coisas. E aí eu acabei chegando à conclusão que, na verdade, não se separa. Você não tem como separar o riso da brincadeira, você não tem como separar o riso da alegria, você não tem como separar. Agora, você pode sim diferenciar terapia do riso, de yoga do riso, de risoterapia. Você vai encontrar alguns, como é que se diz? Alguns momentos de coincidência, mas você vai encontrar também coisas que são diferentes. Por exemplo, eu passei a conceituar a terapia do riso, aquele movimento hospitalar dos palhaços. Por quê? Porque quando foi criado a palavra terapia do riso, foi através daquele trabalho do Norman Cousins, não sei, me esqueci o nome agora. Não foi o Norman Cousins, não. O Norman Cousins foi o que primeiro falou sobre terapia do riso e foi aquele que fez para ele mesmo. Foi aquele outro palhaço daquele filme famoso. Passei a classificar. Yoga do riso não precisa, porque o yoga do riso é um protocolo bem definido. Então, não tem muito o que confundir. Passei a Pat Adams. Obrigado, Márcio. O Pat Adams foi quem, de alguma forma, detalhou o que era a terapia do riso. Criou, aliás, nem era a intenção dele, né? Todo mundo sabe aqui que o trabalho dele era com amor. E aí você vai vendo como é que tem uma coisa ligada à outra. A indústria de Hollywood é que viu que o riso e o humor era uma coisa que popularizava, utilizaram isso no filme e o cara ficou conhecido como se fosse uma palhaçaria. E, na verdade, o trabalho do cara era trazer a pessoa para o ambiente hospitalar, porque no ambiente hospitalar, muitas vezes, você é tratado como um número, como um caso, e não como uma pessoa. Então, ele queria fazer a humanização através do amor, através do trabalho dele, que por acaso era de palhaço. Mas, inclusive, quem conhece palhaçaria sabe que a palhaçaria não está restrita ao riso. Tá? A risoterapia, para mim, é um conceito novo que está muito mais ligado ao lado clínico, ou seja, a aplicação do riso em ambiente clínico. E eu defini risopraxia, não que eu queira, porque o Marcelo Pinto costuma dizer que a risoterapia abrange tudo isso. Não, não abrange, porque a risoterapia não vai abranger o humor e a comédia dentro desse espectro de atividades. Ou seja, na risoterapia, você não vai recomendar o cara para ir no cinema, você não vai recomendar o cara contar piada. Então, dentro do conceito de risopraxia, é válido sim que você conte piada, que você recomende ir ao cinema, desde que a pessoa tenha consciência de que ela está utilizando os gatilhos saudáveis do riso. Aí você vai me perguntar, pô, mas como é que você vai controlar isso? Como é que você vai mandar um cara para um programa, para um stand-up comedy, e vai garantir de que vai chegar lá, ele só vai rir dos gatilhos positivos?
não vai acontecer isso. Na verdade, é o cara que é risopraxista, porque na verdade é puro e simples assim. Quem é risopraxista? Quem pratica o riso para desenvolver amor, alegria e saúde de uma forma frequente e sistematizada. Então, qualquer um, seja uma pessoa doente ou não, seja um terapeuta ou não, que tenha o riso como uma prática, ele é um risopraxista. Agora, é necessário que ele tenha conhecimento. Por quê? Porque justamente quando ele chegar no stand-up comedy e o cara contar uma piada racista, ou então uma piada sexista, ou qualquer piada que não tenha um gatilho saudável, talvez aquilo dispare o riso nele. Mas ele vai dizer: bom, tá, já ri, mas não é para eu ficar me escangalhando. Ele vai ter a oportunidade de, como é que se diz? De refrear um instinto, tá? Porque, cara, na verdade, o que faz com que a gente desenvolva a consciência é justamente isso. É quando você tem um instinto, uma coisa que vem lá do teu âmago, você não tem controle, mas através de todo o teu aprendizado, você sincroniza aquilo e diz: não, isso aqui não é motivo para riso, então eu não vou rir, vou esperar a próxima piada. E pode ser que o cara nunca mais volte naquele stand-up comedy, porque o cara percebe que aquilo não é para ele. Isso também é saudável. Você tem que aprender a selecionar as pessoas que você não vai discriminar, mas você não vai ter companhia de pessoas que, na verdade, não vão te trazer boas energias. Então, a risopraxia envolve tudo isso. Aí eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, o que vocês estão achando dessa história toda. Se vale a pena você trazer esse conceito à tona, ou se é mais uma coisa para gerar confusão. A Val levantou a mãozinha, por favor, Val. Aham. Ah, eu não sei se eu vou falar exatamente nesse foco que tu quer, mas enfim, me fez lembrar algo que eu estava ouvindo um neurocientista falando sobre a importância da gente fazer fisioterapia depois de ficar um tempo com, por exemplo, com um braço engessado. E aí eu achei muito legal que ele falou assim que nosso cérebro funciona mais ou menos assim também. E aquela emoção que a gente usa menos, ela vai ficando, bota aspas, né, engessada. E aí a gente precisa fazer exercitar essa emoção para que ela se manifeste, né? Então eu acho bárbaro esse movimento, sabe? Eu acho que tudo que envolver riso, tudo que a gente puder fazer para falar da importância do riso, para divulgar, e eu acho interessante esse estudo que tu faz, William, porque cada vez que a gente te ouve, abre uma janelinha assim, mas ó, né, sabe? Então, eu não me ligo muito nessa coisa de teoria do riso, mas eu acho super importante por esse aspecto, né? Que a gente vai descortinando coisas, digamos assim, oportunidades de utilizar, né? Benefícios, isso tudo. Então, eu acho super legal. Eu acho que tu está no caminho, viu? Eu acho muito legal. Tá bom? Obrigado, Obrigada. Val. Alguém mais gostaria de falar sobre risopraxia? Se é uma coisa que contribui ou prejudica a popularização do riso, porque no fundo, eu acredito no riso como no formato terapêutico do riso, e o intuito é esse, eu acredito que de todo mundo que está aqui. Então, se de repente a maioria diz: não, olha, tu está inventando chifre em cabeça de égua, pode ser que eu simplesmente aborte a missão. Que isso, pô. Bom dia a todos. Bom Ô dia. Will, o que levou você a decidir pelo nome risopraxia? Porque a praxia, ela vem da ação, né? Pelo menos ali no dicionário, ela vem da ação. Então, só que ela ficou atrás do riso. Então, risopraxia.
O que que levou você a trazer, colocar primeiro o riso ou praxia, ao invés de praxia do riso, praxia com riso, praxia ao riso? O que que levou você a essa decisão? Cara, na verdade, Wilson, eu acho que foi mais uma questão de marketing, mas você vê como é que são as coisas. Foi bem oportuno a tua pergunta, porque eu li na apostila, deixa eu ver se eu resgato aqui rápido, sem muito. Vai dar para resgatar. Uma frase que me chamou a atenção, e tem a ver com isso que você me perguntou. Está aqui assim: a ciência. Não. A ciência já provou que o corpo não consegue diferenciar entre o riso simulado e o real. O yoga do riso é a única técnica que permite aos adultos alcançar a gargalhada sem envolver o pensamento cognitivo. Ele ignora os sistemas intelectuais que normalmente atuam como freio sobre o riso natural. Essa frase, de alguma forma, não caiu bem para mim, porque existe uma teoria do riso que diz que justamente o riso é um fenômeno que acontece na medida que a mente não consegue sustentar o impacto de um evento, ou seja, justamente a, como é que se diz? A deficiência da mente para processar uma situação, ela não tem os recursos cognitivos para poder interpretar aquilo, faz com que a pessoa ria, tá? E eu disse, bom, então está relacionado com pensamento cognitivo. Aí fui pesquisar o que era pensamento cognitivo. E aí eu encontrei uma definição de um blog de terapia cognitivo-comportamental, no qual ele fala que a cognição é o fenômeno, ou seja, o aprendizado é o fenômeno que permite que a gente desenvolva pensamento, memória, não sei o que, uma série de coisas relacionadas ao intelecto. E eu disse, pô, mas peraí, se o riso é um fenômeno que acontece por uma deficiência de pensamento, uma deficiência do pensamento, é porque ele existe antes do pensamento. Aí depois a gente começa a vasculhar todo o nosso conhecimento. Os macacos riem. Então, possivelmente, o nosso riso é anterior à nossa espécie. O hominídeo, quando se desenvolveu, ele já se desenvolveu com riso. E antes da linguagem e antes do pensamento, porque o pensamento está associado à linguagem. Entendeu? Então, acabou que o riso está antes da praxia, da ação, talvez seja até interessante. Mas eu estou sendo sincero, na verdade, foi só por uma questão de marketing, porque se você bota praxia do riso, já começa a ficar muito complexo. Tá? Respondi a tua pergunta? Sim, sim. Boa. É, fica complexo para quem não conhece. Mas é um caminho, meu irmão. Segue firme. Se você. É teste, né? É, Colo- eu É acho que nem. colocar o nome e depois comprovar o que que você que tá acontecendo. Olha, a praxia funcionando assim, o riso funcionando assim, os dois juntos é uma potência e manda ver. Na verdade, se você observar bem, tanto o nome risopraxia, a ação do riso, a prática do riso, tá? E por isso que você fez a pergunta, é a prática do riso, e não risopraxia. Mas o inglês também ele acaba Eles colocando antes, trocam, eles né? invertem. Então, eu não desenvolvi praticamente nada, eu apenas agrupei tudo aquilo que eu estudei, Boa. entendeu? Porque eu achava interessante que nesse universo do riso, a gente fica tentando separar e não consegue, entendeu? Porque não consegue, porque o riso ele antecede tudo e é multifacetado. Então, toda vez que você tenta enquadrar o riso, você se lasca. E isso vai de Freud, cara, um monte de gente, pessoas geniais que tentaram enquadrar o riso,
Aí eu disse, pô, quer saber do negócio? Em vez de eu ter que ficar brigando contra o riso, querendo enquadrar o riso, botar ele no quadradinho dele, vamos fazer um riso redondo, entendeu? Fazer um riso que agrupe isso tudo, e isso não vai tirar mérito de nenhuma prática, continua tendo risoterapia, continua tendo. A única restrição que eu tentei colocar por uma questão de filosofia é a questão de você estar focado em produzir amor, no sentido de conexão, um fenômeno social, é uma prática para nos conectar. Então, isso que eu estou fazendo, e eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu estou perdido nessa história. Se vocês perguntarem, você tem praticado bastante risopraxia ou yoga do riso presencialmente? Zero, zero. Eu fiz o curso online e tenho uma frustração de não ter feito o curso presencial e não, cara, isso em função da minha dinâmica familiar, eu não estou conseguindo encontrar um tempo para me dedicar a um projeto e começar a aplicar na prática, que nem a Isaura faz, que nem a Rafa faz, a Cristina, não sei, mas a maioria talvez faça, entendeu? Porque esse é o verdadeiro sentido do riso, é a conexão do humano, tá? E da alegria. O que é a alegria? Alegria é se despertar, Cara, quando você ri, a gente já estudou isso, ou já teorizou sobre isso, na verdade, você está demonstrando que você está aberto. Você abriu o campo para aquilo é uma alegria. Opa, eu me identifico com isso. Eu estou conectado com isso. Mais uma vez, uma conexão. Tá? Isso é alegria, você abrir, expandir. Tá? Então, é objetivo, é foco da risopraxia. E a questão da saúde, que, pô, você pode ser amoroso e pode ser alegre sem saúde? Pode, mas com saúde é mais fácil. Tá? Agora, quem pode praticar? Todo mundo. Qualquer pessoa pode praticar risopraxia, tá? Basta. Eu acho que, assim como no yoga do riso, assim como na palhaçaria, assim como qualquer atividade, quando você une a teoria à ação, aquilo toma uma outra dimensão, entendeu? Então, eu acho difícil você praticar uma risopraxia genuína, efetiva, se você se não praticar, não está acontecendo nada. Mas se você não teorizar, em determinado momento você vai se perder, porque, de alguma forma, eu vejo o conhecimento como um direcionador das nossas ações. Ele que vai mostrar qual o caminho a seguir. Senão você fica dando volta em círculos, fica meio perdido. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre Posso riso para. falar? Diga, Posso falar? Isaura. Ah, é muito interessante estar-te a ouvir, porque assim, a questão do nós fazermos e o que é que está por trás, e o conhecimento. Eu também fiz a formação com o Sandro, foi na pandemia e foi online. Fiz a parte inicial, depois fiz o curso e depois também fui fazendo outras coisas, mas a minha prática foi inicialmente online, no clube, mas depois levei também para o meu local de trabalho. Eu comecei por ver para a vertente mais organizacional com os profissionais e agora estou com o projeto com as crianças e os jovens e também estou online com os séniores. Mas houve uma certa altura que eu pratiquei e depois a teorização. Eu, quando estava a fazer neuroeducação, uma especialização, interessei-me em ver a abordagem da neurociência com o riso. Mas o riso é um mundo. E quando nós começamos a aprofundar, encontramos muitas ligações. E eu também senti isso, porque senti que estava a levantar um véuzinho, que era o riso e as neurociências. Mas este teu trabalho de estudar e de pensar, acho muito importantíssimo, que ajuda quem está na prática. Acho que tem que haver esta ligação. Às vezes temos que parar e pensar sobre isso para nos dar caminho e para percebermos o que é que estamos a fazer. Por isso, parabéns, porque acho que é preciso as duas coisas.
praticar e fazer, quer o yoga do riso, quer a risoterapia, quer a terapia do riso. Agora, este conceito da risopraxia, pelo que eu estou a entender, é o mais abrangente, não é? Abrange, é quase que o chapéu, e debaixo do chapéu estão as várias coisas, mas que esta reflexão acho importante, por isso eu estou aqui hoje, não tenho aparecido muito, porque também estou a sentir necessidade, que eu estou na prática, mas também refletir para me dar caminho. Por isso, obrigada. Eu que te agradeço, Isaura. Você falou uma coisa que é exatamente isso. A ideia da risoprexia é abranger. Tem uma limitação? Tem, porque até por uma questão de desenvolvimento humano, nós temos que pensar o melhor. A gente tem que buscar o melhor. Então, não que a gente vai excluir, isso eu acho importante, tá? O Marcelo Pinto sempre tenta colocar o riso positivo e eu acho válido. Só que, de alguma forma, a gente tem que considerar e refletir sobre as condições negativas do riso, porque, primeiro, é preventivo. É exatamente quando você fala de bullying, quando você pega aquele filme, como é o nome daquele filme do Coringa? Entendo. Pois é, quando você pega o Coringa, é que você vai tomar consciência de que existem doenças psíquicas que levam ao riso, que existe um riso que pode ser altamente prejudicial à condição psíquica, não só da pessoa que ri, mas também daquelas que estão no entorno. Então, você ignorar o negativo é como se você tivesse. É a mesma coisa que positivo e negativo, não existe uma coisa sem a outra. Então, você vê o seguinte: essa discussão do humor positivo e do humor negativo é super complexa. Está o tempo inteiro nas redes sociais, na justiça. Pô, tem um comediante aí de stand-up que o cara, pô, tá tomando um fumo aí de dinheiro, mas eu acredito que seja até de uma forma calculada, porque ele conseguiu tanta mídia com esse processo que ele recebeu que talvez tenha valido a pena para ele. Tem alguns comediantes que se especializam nesse tipo de humor. Aí eu já começo a dizer, bom, tem alguma coisa errada com a ética pessoal dessa pessoa. Mas, de qualquer maneira, eu não estou aqui para criticar, mas o fato é que eu acho que a risopraxia não deve excluir os gatilhos que não são saudáveis. Ela deve olhar, deve acolher e tentar fazer com que as pessoas olhem com mais, como é que se diz? Com mais assertividade, com mais consciência, para qual riso ela vai escolher, porque também ela pode escolher o riso negativo. Não vai ser a gente que vai determinar, porque eu acho que cada ser humano tem um momento da vida que ele vai estar fazendo aquela escolha. E como eu acredito no Carl Roger é um psicólogo que ele acreditava o seguinte, que todo ser humano, todo ser, na verdade, ele sempre escolhe o melhor para ele. Só que, em função de condições ambientais, ele acaba tomando atitudes incoerentes ou então tendo decisões que acabam não sendo melhores. Então, eu acho o seguinte: se determinada pessoa está escolhendo aquele tipo de riso, é porque o momento dela pode ser que lá na frente ela vai ter um aprendizado e vai dizer: bom, já passou essa fase, agora eu tenho que seguir com outro riso. Isso talvez aconteça agora, lembrando da Isaura, porque uma preocupação que eu tenho é levar essa história do bullying, que embora bullying não seja exclusividade do riso, o riso está muito presente no bullying. E o futuro do riso está aliás, qualquer futuro está nas crianças. Então, esse tipo de discussão eu acho importante no ambiente infantil. Mas talvez faça parte, aí que vai chegar a questão, talvez faça parte do universo infantil passar pelo bullying, tá?
Eu estou falando isso porque eu estou passando por uma dificuldade no cuidado com a minha filha, de que eu não concordo com as brincadeiras que os meus vizinhos, que as crianças vizinhas têm. Mas eu falo, se eu isolar ela, será que eu vou estar ajudando ela ou vou estar prejudicando? Aquela velha história. O desafio leva à resiliência. Então, a gente não pode esquecer que com o riso é a mesma coisa. Você se defrontar e experimentar as situações desafiadoras do riso pode te levar à consciência de um riso melhor futuramente. Então, você pegar e simplesmente tentar anular o riso negativo, ou riso, sei lá, qualquer outro nome que tenha, talvez não seja uma boa ideia. Então, a risopraxia não tem essa intenção. Você usa o riso positivo, porém você não cancela, você não tenta excluir, até porque isso não é saudável. A gente vê isso na própria sociedade. Você, hoje em dia, querer tomar uma posição política que exclua o outro, você talvez esteja fazendo exatamente o que interessa ao outro. Entendeu? Então, a ideia a da risopraxia é agregar no mundo do riso. E aí, o que nós podemos desenvolver mais em torno da Gostava de falar só um bocadinho sobre isso, essa questão do riso positivo e riso negativo. Estou aqui a pensar a nível educativo e desenvolvimento das crianças e dos jovens e dos próprios adultos. O que é que eu verifiquei na prática, concretamente com os profissionais? Quando se falava na yoga do riso, dizia, eu rio muito, mas depois, quando foi-se vendo, era eu rio de e não rio com, não é? Porque muitas vezes as piadas e as risadas, rir do colega, ou rir mais relativamente às mulheres, ou em termos de raça, havia aqui esse riso negativo. E o trabalhar o riso negativo e mostrar o riso positivo também é educativo e é transformar a sociedade em algo inclusiva, uma sociedade solidária e fraterna. Porque as pessoas depois nessa discussão não vermos qual era a diferença, não é? O rir de e o rir com, há uma grande diferença, não é? E como tu falavas dos gatilhos positivos, eu achei isso bastante interessante e importante, porque muitas vezes entre colegas também há, não é só as crianças e jovens, entre os adultos, há depreciação através desse riso, às vezes assim destrutivo também. No caso dos jovens, eu tenho tido várias situações de jovens que com problemas de saúde mental, que um dos gatilhos foi o bullying. Tenho vários casos desses. E o bullying não passa só por esse riso negativo, mas também por outras coisas. Mas é importante trabalhar com os jovens também sobre isso. Muitas vezes não sabem nem percebem o potencial que têm de destruição no outro. Por isso, esse trabalho também tem que ser feito. E a educação, não é? A educação também. E no caso das crianças, o rirem uns dos outros também, e às vezes depreciarem, acham muita piada, e da mãe, e do pai, e do irmão, e não sei quê, e fazem estas brincadeiras. Mas aí está a educação, porque a educação também se faz por modelagem, nós somos os exemplos. Por isso, o rir com, trabalhar esta questão de rir com e não rir de, é fundamental. E nós podemos fazer isso. Aceitar, mas depois construir uma sociedade fraterna, solidária e trabalhar para o amor. Eu gosto muito desta visão praxia, com esta questão dos gatilhos saudáveis e trabalhar para o amor, que é esta missão grande que temos. Não sei se aqui disse alguma A tua coisa, fala mas... também trouxe uma coisa que aí eu vou voltar para o yoga do riso, que é a minha origem. Você falou de rir de e rir com. E aí, por que eu estou falando de yoga? Porque uma coisa que também fica remexendo as minhas ideias é essa coisa de o quanto eu sou alguma coisa e quanto eu sou o outro. Aonde é que está o limite que me separa do outro? Entendeu? E às vezes, quando você está rindo, você está fazendo bullying do outro, você pode estar rindo da sua própria condição, da sua própria ignorância.
Então, o yoga tem justamente esse trabalho de você despertar essa consciência de que essa separatividade é uma ilusão. Consequentemente, eu poderia dizer que você rir de e rir com é uma incoerência, porque, na verdade, estamos apenas rindo, tá? E, cara, é muito difícil você pegar. Cara, são muitas nuances. E o riso, cara, é impressionante como é que ele se aplica. Porque É tem assim, gente, cara, eu vou contar uma coisa, cara, tem gente que você, já deve ter acontecido isso com vocês, tá? Num grupo de criança. Eu vou contar um caso que exemplifica bem isso. Eu era surfista e chegava 7 horas da noite, o pessoal não tinha mais o que fazer, acabou a onda, o pessoal ia em casa, comia e voltava à noite para um boteco para fumar maconha e tomar cachaça, ficar bebendo. Coisa saudável, né? Mas o fato é que ficava todo mundo rindo. Aliás, a gente já fez um vídeo falando sobre o riso e a maconha. E aí ficava todo mundo rindo, gargalhando, e surgiu no grupo um garoto que não era surfista, coitado, ele era deficiente, ele tinha uma síndrome lá que eu não sei, que transformava não só as feições, parecia sindrômico, mas não era exatamente isso não, tá? Mas síndrome de Down, no caso. Esse garoto começou a... Eita. Começou a frequentar o nosso grupo. E, cara, consciência zero. O pessoal fuma maconha, adolescente. A brincadeira geralmente com ele era dar tapa na cabeça dele, zoar. O pessoal praticava bullying com ele direto. E aí eu ficava com uma certa raiva, que eu tinha uma consciência um pouco maior. É a Cristina? Se a Cristina se vai, querida. Obrigado pela tua presença, Cris. Eu ficava com raiva daquilo. Aí, pô, vamos colocar. O cara estava sofrendo bullying, isso era para ser recriminado, isso era para ser, pelo menos, questionado. Sabe o que aconteceu? A mãe do garoto apareceu lá no meio do grupo, aquele montão de zoador, cachaceiro, maconheiro, para agradecer a evolução que o filho dele estava tendo, filho dela. E aí eu vou dizer para você o seguinte, é aí que entra o amor. A pior tortura, o pior castigo não é a violência, é o desprezo, é você não ter contato nenhum, entendeu? Por aí eu só estou mostrando a complexidade de você querer extirpar ou então rotular o que é riso positivo, riso negativo, como é que é bullying, como é que não é bullying. Eu sei disso, tá? Mas eu tenho certeza, isso aí é uma experiência que eu tive, que diz o seguinte: não, o bullying em determinado momento pode ser positivo, tá? isso aí, só dois apontamentos. Há pouco, quando falavas que rir com e rir de, às vezes estamos a rir de com, mas estamos a rir de nós próprios. Isso, pronto, isto até é uma complexidade, porque nós temos mecanismos projetivos, já passa para aí para a dinâmica. Mas esta questão de rir de e rir com é uma simplificação, não é? Para Isso, percebermos, é uma simplificação. Claro, quando nós vamos aprofundando, não é assim tão básico, mas isto ajuda-nos a perceber que tem que haver aqui uma ética e um respeito relativamente ao outro. E também, outra questão, outro insight que me veio aqui é que o impacto que tem em nós um determinado evento depende da nossa percepção, da forma como processamos. E neste caso que estavas a falar deste jovem, que esta interação que houve do grupo, houve aqui uma socialização e ele sentiu-se no grupo, não é? sim, Sentiu-se pessoa. E não foi bullying, não é? O que nós estamos aqui a ver de bullying, o impacto que nele, os efeitos, não é? Nós temos, várias pessoas vivem determinados eventos e não têm o mesmo impacto em cada um. No sim, caso dele, não é? O impacto foi positivo porque houve aqui esta socialização dele, não sei, estou aqui a imaginar, mas sentiu-se pessoa, sentiu-se visto e de alguma forma
amado, entre aspas. Mas eu estou de acordo com vocês, Isaura. Rir de e rir com é uma forma bem didática de você trazer essa discussão à tona, entendeu? Já tentando levar algum tipo de ensinamento, algum tipo de reflexão. Rafa, minha querida, conta aí, minha querida. Bom dia a Bom todos e dia. todas. Will, eu acho bem bacana esse seu termo, né? Inclusive, você já esteve lá palestrando lá na UFBA, né, sobre ele. Achei muito bacana a iniciativa. Agora, me preocupo, porque, porque trabalhando com Yoga do Riso esses 2 anos, né, esses 2 últimos anos que eu fiquei trabalhando, focada lá no meu projeto, claro, né, uma coisa bem restrita, né, um foco no projeto, eu pude verificar aquela questão da confusão dos termos que você citou, né, no início da live. Você falou aquela confusão de risoterapia, yoga do riso, terapia do riso. E yoga do riso, inclusive, ele entra como um termo alternativo a esses termos, né, e eles todos se misturam nos artigos. As próprias pessoas que acabam escrevendo os artigos, às vezes, não é que nos confundam, né, mas elas misturam ali o termo. E como eu busquei artigos que falassem de yoga do riso, eu tive muita dificuldade, porque a gente tem muito pouca coisa publicada, né? E aí, risopraxia, eu acredito que não tenha nada sobre risopraxia, porque eu Não não vi tem. em local nenhum. Então, risopraxia teria que entrar nessa lista aí de termos alternativos, né? De associação. E, assim, eu me preocupo com a dificuldade, assim, de aderência que a gente tem no processo da questão do riso. É, eu não sei o que é que vocês acham, mas, assim, nesse momento atual que a gente vive, né, em que as coisas, para fazer sucesso, precisam viralizar, a gente ainda não conseguiu viralizar o yoga do riso. Ou o riso, não sei. De alguma forma, eu acho que a gente ainda não conseguiu. Eu queria saber onde está a chave para isso, né? Porque assim, Ah, as pessoas reconhecem, né, que aquela sessão foi massa, foi bacana. E aí um elogio aqui, outro ali, mas a aderência ao processo, a regularidade, ainda é uma dificuldade, né? E isso daí, às vezes, coloca a gente assim um pouquinho se questionando, né? Por que que isso acontece? Né? O riso é tão simples, é tão barato, né? E a gente volta para aquelas discussões que a gente já teve aqui, inclusive. É tão barato, é tão simples, mas as pessoas não aderem à situação. O que que acontece? E aí a risopraxia vai entrar nesse grupo aí de termos alternativos e vai também passar por essas situações, né? sim. Aí eu vou falar o que eu penso sobre esse tema, que é um tema que me assombra já há muito tempo. Justamente porque eu sempre pensei, cara, é a minha característica da minha personalidade ter uma preocupação com outra. Eu passei, no meu desenvolvimento de personalidade, eu acabei me tornando uma criança com baixa estima. E aí a baixa estima leva a você procurar a aprovação do outro. A aprovação do outro, você acaba procurando ser pop. Você está querendo sempre a aprovação do outro, está sempre buscando o conjunto, está buscando a própria identidade no outro. Você está procurando a identidade no grupo. Isso é interessante, por um lado, porque com o tempo você percebe que a força do grupo é uma coisa muito importante. E aí, como é que fica essa história do riso? O problema é que a gente quer enquadrar o riso, a gente quer levar o riso para uma dimensão. É como se você quisesse dizer: olha só, Deus é meu camarada, venho. É como, cara, olha que coisa curiosa. É como se a gente quisesse fazer o papel da igreja com relação a Deus, entendeu? Olha, eu tenho o poder do riso.
eu tenho o melhor riso de todos. Venham na minha risopraxia ou no meu yoga do riso e alegria, não sei o quê. E aí eu estou falando por que que isso acontece. O riso é multifacetado, ele vai bater em todas as instâncias do humano. Eu estou falando, o riso antecede a linguagem, gente. A consequência disso é muito séria. E por isso que você não consegue dar um encaminhamento, um fluxo, e aí você pode fazer o que você quiser e vai funcionar o que tiver de funcionar. O yoga do riso, com o esforço do Sandro, chegou aonde chegou. Até agora ainda não vi. E a gente vai também se esforçando. O Wilson está aí na maior batalha. Eu vejo, acompanho o cara. Outras pessoas também. Aí tem gente que já quer abranger tudo mais, que nem o Marcelo Pinto e eu, que estou colocando a risopraxia. Mas, na verdade, eu já desisti de colocar o riso como um foco único. Eu acho que a gente tem que tentar focar realmente na questão da saúde, na questão da autorregulação emocional. A autorregulação emocional vai ser uma coisa cada vez mais necessária, entendeu? Então, se você quer que seu trabalho tenha um direcionamento, em vez de ficar falando só de riso, e aí você já vai começar a entrar no marketing digital. Foca na necessidade dos outros. Ah, é o riso? Tá, não, mas vem cá. O que está pegando para você? É depressão? É fobia? Sei o quê? Ah, você sabia que o riso pode te ajudar? Aí o cara vai, mas se você chegar oferecendo riso, a pessoa não vai se identificar, porque aquilo, cara, o riso, na verdade, na forma mais íntima dele, ele antecede a própria existência da pessoa. Então, como é que ela vai se identificar? Entendeu? Ela já nasceu, é uma condição nata. Então, não tem identidade. A identidade acontece quando você começa a agrupar uma série de fatores que você diz: ah, isso aqui parece comigo. O riso não tem isso. O riso, pô, ele pode ser 1000 coisas. E aí fica difícil de você trabalhar. Se eu entendi bem o teu questionamento, que era o meu, e a solução que eu dei, eu dizer, bom, eu vou trabalhar com riso, eu vou sugerir o riso, mas sempre focado na saúde, no amor, na alegria. Está precisando de amor, de alegria? Está precisando de companhia, de alegria, de saúde? Vamos embora aqui, o riso é um caminho. Só que aí, mais uma vez, no meu trabalho eu pretendo um dia ter a contribuição de outros profissionais, porque, pô, o riso não está presente na dança? Tá presente na dança. O riso não está presente na brincadeira? Tá presente na brincadeira. O riso não está presente nas dinâmicas de grupo? Tá. Então, você vê a quantidade de profissionais que você pode agregar e que, ao mesmo tempo que você pode agregar, vai provocar confusão, porque, pô, se você quiser chegar e dizer riso, aí o pessoal vai dizer, vem cá, riso é palhaçaria, riso é brincadeira, riso é yoga do riso. O que é riso? É difícil você criar uma cola, usando o termo mais atual, você criar uma cola no riso. Querer colar com riso, você pode rir, colar ele está difícil. Fala, Isaurinha, que está querendo falar alguma coisa? Em relação a essa questão do levar e de. Eu tenho, com a formação e com a aprendizagem do yoga do riso, como sou psicóloga, eu utilizo o yoga do riso e da formação existe o protocolo que é que devemos de fazer, está bem claro, utilizo como uma ferramenta que agreguei às minhas técnicas, porque a minha missão é trabalhar o bem-estar das pessoas. E se na investigação tem mostrado que tem benefícios, não é? Nessa questão da saúde e não só, da conexão e até da aprendizagem, que também me tem direcionado muito para a questão da aprendizagem, eu vejo com essa ferramenta. E antes de começar a aplicar no local de trabalho, eu fiz uma ação de sensibilização, que eu não foi yoga do riso. Eu levei foi sobre a felicidade e o bem-estar no trabalho.
falei sobre isso e falei sobre o impacto do riso e da yoga do riso. E experimentei fazer com as pessoas. E isso acho que teve algum impacto para alguns saber os benefícios, não é? Alguns benefícios. E para as próprias crianças e jovens que estão a aderir, é o impacto que sentem nelas, não é? O impacto que sentem. Não a teorização, não é? Mas dos benefícios que notam no seu próprio corpo, no seu bem-estar. E eu levo sempre essa questão das várias ferramentas, é no bem-estar das pessoas, na saúde, na aprendizagem, na educação, é neste grande, não é? De que eu trabalho na área da saúde e também na educação, e remeto para o bem-estar, e o yoga do riso é uma ferramenta. Vejo, enquadro-o assim, enquadro assim. Olha só, gente, voltando ao que a Rafaela falou, porque eu acredito que o ponto dela é por que o yoga do riso e o riso como fenômeno de cura não emplaca, ele não. Porque, por exemplo, o que a Isaura está falando é válido, o que o Wilson faz é válido, o que o Madan Kataria faz é válido, mas a verdade é uma só. Eu não sei o pensamento do Madan Kataria, porque eu não tenho essa intimidade com ele, que nem o Sandro, que de vez em quando conversa e tudo mais. Mas o fato é que, se você pegar, fizer uma análise, vá lá e clica todos os líderes mais famosos de yoga do riso, ou de risoterapia e de palhaçaria, de qualquer coisa. Pô, não tem um que tenha 1 milhão, que 1 milhão? Não tem nem 100 mil. O Madan Kataria eu acho que não tem nem perfil. Ele tem perfil, mas tem? Então depois tu me passa o perfil dele, que eu queria ver o perfil do Madan Kataria, que eu não conseguia localizar. Mas o fato é que eu acho que, pelo próprio fenômeno do riso, gente, você vai perceber que ele impede esse tipo de construção. Porque o riso, na verdade, ele é para descarregar, ele é para desconstruir. O riso, ele é um fator que leva ao caos, ele não leva à rigidez, entendeu? Porque quando você fala de construir, você pode falar, eu estou construindo alguma coisa, você está tornando rígido, você está dando um direcionamento, você está, como é que se diz? Agregando coisas. E o riso, a natureza dele é o contrário. A mente não deu conta, explode aquilo, abre espaço para que novas coisas venham. Aí, mais uma vez, o yoga do riso eu acho, sensacional. Ainda bem que eu entrei para o yoga do riso, entendeu? Porque, como eu já tinha noção de yoga, essa linguagem vai se apropriando, vai ficando cada vez mais bonita. Não só o yoga, mas outras espiritualidades, todas elas têm uma trindade, mas a trindade hindu é a que mais deixa claro isso. Tem Brahma, Vishnu e Shiva, a criação, a manutenção e a destruição. Se você me perguntar aonde é que entra o riso, eu vou dizer que participa das três, mas também está na destruição. Porque quando ele cria, é aquele momento da alegria, expandiu ali, abriu. Quando é que ele mantém? Quando ele dissolve coisas que estão excessivas. E quando ele destrói? O tempo inteiro. O tempo inteiro ele está provocando revoluções, está provocando questionamento, está renovando. E para que haja uma coisa nova, outra precisa ser desconstruída. Fala lá, Wilson. Bom, primeiramente eu vou pedir uma respiração profunda de vocês para rir. Pera aí, primeiro entenda agora para vocês pegarem raciocínio. Vou convidar vocês para fazer uma inspiração profunda e dar uma bela risada com o outro, com a consciência, sabendo que você pode rir do outro a partir do momento que ele te contagia. Só um Entenderam? minutinho, deixa eu fazer uma coisa aqui, que senão daqui a pouco vai ter uma revolução. Revolução é bom, hein? Pronto. É que
Chegou meu furacão. Vem cá, meu furacãozinho. Ah, que linda. Oi, bom Vamos rir dia. agora junto com o Wilson. Então, lembraram, gente, ó, respiração consciente, riso consciente com o outro, correndo o risco positivo de rir da risada do outro. Então, o yoga do riso, ele permite muito essas consciências. E aí depois eu vou fazer a entrada. Vamos lá, 1, 2, 3, inspira profundo. Quero ver se é pra Boa, boa. Pode ser que você não tenha, e esse riso, para gente que é praticante do yoga do riso, às vezes ele já é muito curto, não deu tempo de oxigenar, não deu tempo, não deu tempo de você sentir ali alguns benefícios que o riso promove com a prática. Mas para gente que já é consciente sobre isso, nós estamos numa roda de conversa, numa apresentação de ideias do Will, e a nossa mente e coração está aberto para recebê-las. Então, sobre estudos, gente, quando a gente começou a querer levar o yoga do riso para frente, eu sempre fui aquele cara de querer convidar as pessoas para praticar. Vamos praticar yoga do riso. E aí a gente estuda depois com aquilo, só que não é um estudo só em busca de estudos científicos, é em busca de estudo do que está acontecendo com você, com o seu corpo. Então é o autoestudo, é o auto-buscar. Porque não tem como eu ler um artigo e falar, nossa, esse artigo aqui está dizendo que o yoga do riso, a prática de yoga do riso, por determinado tempo, diminui a ansiedade. Olha que legal. E aí eu vou lá, ó, pessoal, hoje eu vim falar para vocês que o yoga do riso diminui a ansiedade, sendo que eu não pratiquei aquilo, sendo que eu não tive aquela experiência para poder validar aquele estudo. E aí eu pego outro estudo, não, agora eu vou falar do estresse, agora eu vou falar só que eu não estou praticando. E aí a gente sai daquela criança que, né, a criança, não, vamos praticar, vamos fazer e faz as coisas acontecerem. Aí a gente fica muito no estudo ali dizendo que funciona, mas sem mostrar como funciona. Então, desde sempre eu acho que o yoga do riso, ele é uma ferramenta que mostra como o riso funciona, independente dele vir antes das espécies, e aí que eleva um estudo mais profundo, principalmente sobre o macaco. Eu não sei como funciona ainda o cérebro e o raciocínio de um macaco, mas quando a gente traz para nossa espécie, é muito simples a gente entender que nós precisamos de alguns mecanismos fisiológicos para que libere algo, né? Então, o riso é um que, de forma consciente, você pode liberar os transmissores, todos os hormônios para você, antes de chegar à sensação ao outro. O que eu quero dizer com isso? Que, numa prática de yoga do riso, você passa por várias etapas. Então, eu sei qual etapa eu vou estar sentindo aquela energia, né? O que você mencionou lá no começo, qual é a energia que está faltando. Puxa vida, eu não estou conseguindo rir hoje, eu estou com o meu corpo cansado. Além do riso, eu faço academia e eu senti que os meus músculos estão fadigados. Então, se eu der uma respiração profunda, forçar isso por muito tempo, eu não vou conseguir, não vai ter graça. Mas a partir do momento que eu lembro que eu conseguindo ativar o meu zigomático maior, com respiração, ou até mesmo parada, assim, ó, por 2, 3 minutos, eu já consigo liberar os hormônios. E tem um rapaz que me intrigou muito, que ele começou no YouTube com pouquíssimas pessoas. O menino ficava horas e horas assim, ó. Posição de yoga, pernas cruzadas, assim. Gente, quem me apresentou ele foi o Ricardo Neves, na época que eu conheci o Yoga do Riso. Ele falou, olha só esse cara. E aí ele tinha pouquíssimos seguidores, os vídeos deles tinham pouquíssimas visualizações. Ele ficava horas e horas, 12 horas, 18 horas, só assim, ó. Mas no vídeo,
No vídeo, parado, no vídeo, assim, ó. E aí, aquilo me intrigou, né? E aí eu falei, puxa vida, como ele consegue? Como ele consegue, não? Por que que ele faz isso? Hoje, se você for ver, depois eu vou resgatar o perfil dele aqui, ele já tem mais de milhões de seguidores. Por quê? Porque pelo exemplo, né? A partir do momento que eu tô aqui, ó, eu tô exercitando uma expressão física que você está vendo, mas você não está vendo o que passa na minha mente. De repente, na minha atmosfera, eu estou vivendo a pior fase da minha vida, mas a minha expressão está mostrando um ar bom, né? Um ar de alegria, ou um ar de. Para quem não conhece as práticas, pô, o cara tá alegre, mas para quem conhece, fala: peraí, ele está usando da alegria, ele está usando da expressão dele para fazer ou adquirir algo. Você entende? E hoje, o que que ele faz? Hoje ele começou a criar conteúdos para dizer o que ele fazia, antes mesmo de ele convidar as pessoas para fazer o que ele fazia. Então, é sobre expansão, de tanto de consciência quanto de um método, que o Yoga do Riso é um método que ajuda as pessoas a ativar. Ó, só de falar sobre. Gente, isso é muito louco. Só de falar sobre isso, ó, observe a minha expressão agora, ó. É automático. O meu zigomático ele já está ativado. Porque eu estou falando com ele, assim, eu estou exercitando ele, você entendeu? Então eu não preciso fazer 20, 30 minutos de riso, de gargalhada, porque aí eu vou ativar outros órgãos, eu vou exercitar outros órgãos numa gargalhada, que vai ser o diafragma, que vai potencializar esse simples gesto que eu estou fazendo aqui com a boca. Então, a minha pergunta é, sobre esses lances de estudo científico, tá? Quando a gente entra muito na teoria. Vocês chegaram a ler esse livro aqui, ó, Rir é Preciso, do Daniel Martins de Barros? Comeu ele com farinha? Alguém leu aqui? Leu, Rafa? Ah, tem. Beleza. Então, ó, vou dar um exemplo, tá, gente? Sobre viralizar. Nós temos uma Madame Kataria, que está lá na Índia, que tem a Prozone lá, que tem vários estudos científicos, lá resumido, mas lá embaixo tem um link onde você veja o estudo completo. E quem é pesquisador, quem quer buscar mesmo sobre o que, que o yoga do riso causa na vida das pessoas, é só ir na Prozone que vai achar muita coisa. Ah, e em fonte, gente. Hoje em dia a gente tem uma chat GPT, tem a internet aqui para ir a mais fundo, pelo nome do autor, pelo nome da instituição, pelo nome pelo título da notícia. Então a gente pode ir muito mais fundo quando o foco é yoga do riso, quando o foco é risoterapia. Tudo vai depender do seu foco. E a nossa missão para fazer isso polarizar é o quê? É pegar esses estudos, destrinchar ele em forma de conteúdo que seja em texto, em áudio ou vídeo, mas que eleve ali a consciência da pessoa, que se ela quer rir mais, o yoga do riso é um método que foi construído para isso. Se ela quer se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais consciente, com mais conexões saudáveis, o yoga do riso vai facilitar esse processo. Então, tudo vai depender a forma que a gente explora tanto o método quanto as pessoas que querem utilizar desse método, entendeu? Aí a gente sai dele. E muitas pessoas saíram do método do yoga do riso e o Madan Kataria tem essa consciência. Um dia eu estava assistindo um filme, uma entrevista dele, eu acompanho muito, eu busco muita coisa sobre ele. E aí na entrevista ele falou assim: muitas pessoas já fizeram o curso de yoga do riso, muitas pessoas criaram o seu sistema, o seu método, suas coisas, mas embasado no método do yoga do riso. E para mim, Madame Kataria, tá tudo bem. É ótimo isso. Por quê? Porque a pessoa conheceu um método, ela fez outro, mas o importante é que ela está conduzindo as pessoas ao riso, à sensação de bem-estar. Então, por exemplo, ele que é ele, criador do método, ele desprendeu disso, fica muito fácil da gente desprender também. Só que para ele chegar nesse nível, nesse ponto de generosidade, é a prática até hoje, né? Então, quando você falou ali, pô, praticar muito o riso, eu acho que foi o riso, não sei se foi, se quis dizer o yoga do riso, lá na frente pode te trazer problemas.
Foi isso que você quis dizer? Cara, Foi o riso ou eu a não prática? consegui, que está um pouco baixo para mim, essa última frase que tu falou. Quando você disse lá, uma pessoa que pratica muito o riso, como um esportista que pratica muitas vezes, através da repetição, aquilo que ele faz, pode lhe trazer problemas. Você quis dizer o riso ou a prática do yoga do riso? Não, quis dizer o riso, Tá. porque o yoga do riso, se você considerar o método, tem um método, tem um condutor, tem uma liderança, então, se você tiver com uma boa liderança, você não vai correr esse risco de. Tanto é que eu até falei Tem depois, um tempo também, né? Tem um o tempo também. próprio yoga do riso, eu falei depois, o próprio yoga do riso determina 20 Dá o minutos. norte. Então, Boa. dá o norte, entendeu? Boa. E aí, Will, é só ter, a gente precisa ter a paciência e a tranquilidade de enxergar isso, de enxergar nessa estrutura que foi criada. Por mais que essa estrutura física e online, ela está muito bem elaborada e muito bem apoiada pelo Dr. Madan Kataria, mas está num continente de distância da gente, está num continente de distância. E aí eu, por ser empreendedor, não tenho as habilidades, não tenho a experiência de um Marcelo Pinto, de uma Isabel Ribeiro, de repente de um Will, de um Sandro e tudo, mas eu tenho na minha veia empreendedorismo, estudo sobre isso, pratico isso. Só um minutinho. Bebam água. Opa. Vou aproveitar para dar bom dia. Bom dia, Adélia, querida. Bom Felicidade dia, de ter aqui. Delinha. Eu entrei às 7, depois fui ver que era às 8 e eu, como estou em um compromisso de trabalho, me esqueci depois, mas vou ver a gravação. E eu que entrei no sábado passado eu estava aqui, tipo, 8 horas da manhã. Aí eu falei, ué, não vai vir ninguém, não? Aí depois eu vi a data que era no dia 13. E É. aqui estamos. Então, Will, o que eu estava falando toda essa estrutura do Mandankatara que está lá em Indiana, todas as matérias, filmes, documentários, estudos científicos que tem lá, basta a gente ter. Eu decidi levar o riso e praxia. Eu decidi levar o riso 50 mais. Eu decidi levar o Rir Sem Fronteiras. Eu decidi levar o yoga do riso. É justamente pegar tudo isso e trazer para cá, para o mínimo de estrutura que a gente tem, mais o máximo de força de vontade. Que aí isso vai se tornar o quê? O seu serviço pessoal. Quando você desmembra tudo isso, tipo assim, eu vou fazer o yoga do riso como serviço social. E quando eu falo de serviço social, tem o ato de servir de forma voluntária, um serviço social que você faz para a sociedade, e tem o serviço pessoal, que é aquilo que você faz para se manter, é aquilo que você faz para se sustentar e sustentar os seus. Então, quando você faz isso de forma profissionalmente, onde você vai ter que estudar para ampliar o seu método, ampliar a sua prática, ampliar toda a sua estrutura, isso se torna, isso tem que ser rentável. Então, você vai adquirir receita através desse serviço pessoal. Cara, isso para mim foi assim libertador, porque hoje eu consigo cobrar sobre as minhas atividades com o Yoga do Riso de forma muito mais leve. Eu consigo dizer sim e não para as oportunidades que eu vejo que vão agregar em todos os âmbitos da minha vida. Não vai agregar só para o Yoga do Riso, porque as pessoas vão conhecer, tá? Mas as pessoas vão conhecer o método do Yoga do Riso, mas vão conhecer a forma que eu faço para levar ele adiante como serviço pessoal, você entende? Então, para que fique claro e leve para vocês também, é justamente isso, é pegar essa roda. Não estou falando aqui para vocês que vocês têm que ser professor, master trainer, tem que ser uma Dankatara. Não. É entender o seu estado de vida atual, seu momento de vida atual e o que você precisa daqui 2 anos, daqui 5 anos. E se o projeto do Yoga do Riso ou do riso que você está exercendo vai te ajudar a chegar até lá, foca. Foca. E aí, ó, isso aqui, quem souber usar esse estudo que tem aqui, e principalmente esse Autor? médico, mano, o cara é médico, você entende? E ele tá aqui no Brasil.
ele adora falar sobre rir, ele adora falar sobre o bom humor. E aqui também tem muito esse lance aí do bom humor e do riso. Mas o que que a gente pode extrair daqui? O riso e o bom humor é um caminho para chegar até lá. Ah, mas eu não tenho nem bom humor. A prática de Yoga do Riso vai fazer você sentir bem-estar, aonde você adquire o bom humor e você adquire mais risos para sua vida. Então, tem muitos neurocientistas, inclusive brasileiros. Oi, Karina, com essa possibilidade aí para nos ajudar, entendeu? Só que aí não vou nem dizer dar a cara a tapa, é dar a cara ao riso. Porque a partir do momento que você se expõe falando e convidando as pessoas para provar aquilo ali, cara, olha o bem que você está fazendo para você. Primeiro você entende? E o outro vai junto. E aí, automaticamente disso, você vai falar, opa, peraí, isso aqui é um serviço pessoal. Dentro do serviço pessoal, eu tenho um braço social. Eu ajudo, eu trabalho a minha caridade. Você entende? Você trabalha várias outras coisas. E aí não tem como as pessoas não conhecerem o Yoga do Riso, não tem como as pessoas não conhecerem o Will, a Karina, tudo. Lembrando que o método que você investir, ele vai ficar. Vai ficar, ele vai perdurar. A Madame Katara vai morrer e o método vai ficar aí para a gente explorar cada vez mais. Ô, Então, Wilson, eu essa vou ter que consciência te também pedir faz para muito passar. a gente seguir firme, entendeu? Seguir firme nesse propósito aí. Espero que eu tenha encaixado algumas coisas aí. Teve algumas que eu esqueci que era para encaixar, mas a única coisa que eu quero dizer sobre isso é: vamos juntos nessa pegada aí, que seja com o Yoga do Risco, que seja com a praxia, mas criar aí não sei, eu diria um mastermind, mas sim pessoas que, por exemplo, cada um usar o seu melhor, o seu potencial aí, assim como está sendo lá na associação do riso, né, da Abra Riso, e ir para cima. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho de cada um aqui. Aí, só mais um adendo aqui sobre O 50 Wilson, mais. cara, encerra, cara, que tem a criatura me puxando, ela tem que dar a voz para Karina. Boa, só um só. Diga. No final do ano passado eu fiz um trabalho aqui em Itapevi, próximo de São Paulo, num projeto que se chama 60 Mais. Eles inauguraram um projeto 60 Mais dentro da cidade, que inclui várias práticas, várias coisas. E aí me convidaram para levar o Yoga do Riso. E aí eu levei. Então, isso é um braço que vai surgir muito. As pessoas estão de olho e precisam levar algo para os idosos, para as casas que trabalham com idosos, para os hospitais que trabalham com idosos. E o Yoga do Riso é uma ótima ferramenta para isso. Então, investe nesse caminho aí, que vai dar muito bom também. Boa. Valeu, Wilson. Diga, Carlos, pareceu, lindona? Então, essa questão de levar o riso para mais longe, mais gente, é uma missão que acredito que todos nós estamos aqui e que, né, querem expressar o seu riso e levar essa ferramenta para os outros, sente e quer fazer acontecer, né? Só que a gente vive num momento histórico mundial onde ainda o riso sofre muito preconceito, né? Mas a gente tem que seguir firme e forte. Uma das questões que o Yoga do Riso traz, que é muito lindo, é a missão, né? Que é saúde, felicidade e paz mundial. Então, essa missão nos ajuda também a buscar esse caminho, né? Da saúde, da felicidade e da paz, de irradiar a paz. Mas eu vejo essa questão do termo, né? Yoga do riso, sofre mais preconceito do que o sol, né? Porque tem lugares que entendem yoga como uma coisa diferente e muita gente não se permite experimentar. Então, o que a gente vê nos clubes do riso? Por exemplo, né? Tá cheio de gente nos WhatsApp, mas nas sessões online vai pouquinha gente, né? Mesmo as pessoas no final dizendo, ai, foi tão bom, eu tô mais leve e tal, na outra semana não volta. Então, assim, a gente está fazendo a nossa parte, né? Então, não o riso como uma terapia, mas como um processo terapêutico, que tem essa diferença, né? Então, a gente está trazendo o riso para nós como esse processo terapêutico, a gente está melhorando nós, e eu gosto
defender o sorriso, né? Então, eu sempre falo do sorriso como o primeiro passo para o riso, que daí é só um pulinho, e essa questão de unir o amor, a alegria, a gratidão, o sorriso e o riso ajudam a gente a sentir gratidão. E uma coisa que é muito importante, a gente tem que conseguir aqueles aparelhinhos de neurofeedback. A gente tem que começar a gente produzir material científico, né? Começar a escrever mais como que funcionou as nossas sessões, começar a ter mais registro para poder comprovar cientificamente os benefícios do riso. Porque tem muitos cientistas já falando, tem muitos estudos. A questão do treino do riso, do Seishonoye, eu estou encantada. No site do Seishonoye, no treino do riso, ele fala coisas incríveis de 1930. 1930 foi criado o treino do riso. Gente, eu posso pedir uma coisa? Wilson, você não quer ficar como administrador? Porque, cara, eu tenho que sair que minha filha, cara, ela está querendo minha presença, aí eu já estou tirando o riso da minha filha, aí fica complicado. E eu já passei da hora e muito. Tá, então, gratidão. Eu ia sugerir botar o Wilson como administrador e, pô, aqui está todo mundo em casa, vocês podem continuar conversando. O que vocês acham? Tá, pode ser. Aí conclui a Karina e a Adélia, e aí a gente encerra até as 9h45. Tu fecha isso para mim? Parceiro! Então tá, deixa Falou, Will. eu botar aqui. Tá gravando na nuvem? Então, só para concluir, é isso, né? Tem um combo, né, natural da saúde integral, que o riso faz parte, e que se a gente se apropria do riso, se torna dono do próprio riso, a gente consegue trazer esses benefícios para a nossa vida. E é isso, é se apropriar do próprio riso. É isso que a gente pode levar para as pessoas, que as pessoas entendam isso e que façam uso dessa prática quando estiverem tristes, quando estiverem com alguma dificuldade, né? Não só quando está tudo bem, porque daí quando está tudo bem é fácil, né? Então é isso. Boa, cara. Telinha. Eu só queria agregar que, com essa questão da comprovação científica, quando eu fiz o curso com Marcelo Pinto, de Risologia, que era para apresentar o trabalho final que não consegui, eu escolhi a coisa de energia e eu entrei em contato com uma pessoa de aqui do sul, perto de Porto Alegre, mas no final a gente não conseguiu fazer a pesquisa, porque eu imagino que se a gente montasse uma pesquisa com a foto Kirlian, sabem o que é a foto Kirlian, né? É um aparelho que fotografa a aura, né? E existe pesquisa sobre antes e depois do Reiki, antes e depois de um monte de coisa. E eu tinha comentado com ela, né? Só que para isso precisa tempo, precisa uma estrutura, precisa as pessoas fazer. E eu acho que em cidades, talvez, eu estou até longe dela, ela se ofereceu para nos orientar. Se alguém quisesse, ou desde organizado pela Abrarizo, isso seria uma comprovação científica incrível. Ver a aura fotografada com uma foto Kirlian, antes e depois da sessão de yoga do riso, ou depois de várias, deveria ser uma coisa assim para calar a boca de muitos, né? Então, eu imagino que podíamos tentar isso aí. Não me ofereço para organizar, mas talvez posso passar os contatos e, como um coletivo, poderíamos tentar ver como a gente conseguiria fazer. Inclusive, tem gente que tem a máquina de fotoquilha, né? Só teríamos que nos informar melhor. É só isso que queria aportar. Boa, Adélia. Sobre esse lance do riso e energia também, por exemplo, ó,
E uma coisa muito Karina trouxe, né, da gente fortalecer o nosso riso. Só a partir desse momento, a gente começa a transmitir qualquer áurea, qualquer, de repente, até coisa negativa também. Quanto mais você se empodera do seu riso, ou você se expõe, mais quem conhece sobre o assunto, sobre o tema, sobre expressões, sobre comportamento humano, sobre mentalidade, vai aos poucos identificando como pode te ajudar ou como pode te prejudicar. Então a gente precisa tomar muito cuidado nisso. Então, e isso acontece quando a gente pensa em muitos, né? A gente quer atingir muitos, quer atingir muitos. Pode ser que na nossa geração isso não aconteça, o yoga do riso aqui no Brasil, ou o riso em si, trazer o riso para o lugar que ele merece. Pode ser que na nossa geração isso não aconteça, mas uma hora ou outra isso vai acontecer. Testes, neurofeedbacks, tudo isso. Então, o pouco que a gente pode fazer hoje já é algo muito bom, né? Então, que nem, por exemplo, a pessoa amanhã depois, a Adélia fazendo trabalhos experimentais com a Elaine Orives, por exemplo, que fala lá da elevação de alegria, com a elevação da alegria, né? Através do bom humor, através do riso. E mal ela sabe se da prática do riso. Ela já deve ter ouvido falar de yoga do riso, lógico, mas sobre Es- es- praticar e sentir, existe otra, disculpa, te interromper. Existe outra pessoa muito conhecida aqui no Sul, agora assumiu o nome dela, que ela trabalha muito com isso. Eu devo ter um livrinho dela aqui, que é muito importante. Então, tem muitos terapeutas, neurocientistas, né, trabalhando isso. Eu vou. oxe, fechou o áudio, Délia, a câmera, fechou tudo aí. Boa. Délia, tá me ouvindo? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não vou falar mais porque eu estou atendendo uma pessoa. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Rafinha, quer falar mais alguma coisa? Karina, alguém? Não, tá tudo certo. Rafa, eu vou precisar de você em breve para a gente fazer algo. Let's go! Eu vou inaugurar um quadro fixo e aí depois eu vou querer falar sobre riso e luto, luto e riso. Tá. E eu também Não. tô passando por uma fase aí com o meu pai que ele está praticamente nos processos aí e aí Uhum, eu quero mostrar isso, né? Essa forma que a uhum. gente lida com isso. Então eu vou te Bacana. procurar depois. Alguém quer dizer alguma coisa para o Will aí, desejar boa sorte nessa caminhada, desejar para ele empoderamento? Fique à vontade aí, vamos aproveitar isso aí, porque não é fácil. Quando a gente toma uma decisão pautada naquilo que a gente viveu, mas mostrar para as pessoas, querer que as pessoas conheçam, querer que as pessoas sintam tudo aquilo que a gente viveu e sentiu, é muito difícil. Mas quando a gente se empodera do nosso sorriso, até mesmo de um método, para poder passar adiante. Nossa, isso é libertador, libertador. Então, é esse convite que eu faço para todo mundo. Sejam livres, que seja com qualquer coisa, gente, na vida, que seja na sua profissão ali. Eu sou balconista. Eu sou balconista e eu gosto de atender muito bem as pessoas. Isso me faz bem, porque eu sei que atendendo bem aquela pessoa, ela pode levar esse bem adiante. Desde que eu desperte um gatilho também, né? Eu falo, olha, passe adiante isso daí, esse pãozinho aqui delicioso. Chega na sua casa, entrega ele com um sorriso, né? A nossa missão é essa, é interferir com o bem nesse trajeto que a pessoa tem até o próximo ponto. Valzinha, quer falar? Eu ia dizer que o Will continue, porque é bem aquilo que você estava falando. Eu acredito piamente que a coisa funciona assim. A gente, é aquela velha história que todo mundo já ouviu, que a gente não planta para comer a fruta daquela planta, né? A gente planta uma árvore porque a gente acha lindo isso, porque a gente quer beneficiar o mundo, e a gente sabe que se a gente cuidar dela, ela vai crescer, não tem escapatória. E eu entendo que é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está plantando, regando, cuidando, e a coisa só tem como ir expandir.
Assim, sabe que tu estava falando e eu estava me lembrando de uma época em que eu com uma amiga a gente fazia roda de amamentação. E naquela época eu me calejei para essa coisa da expectativa de ter gente, sabe? Então eu aprendi a ficar feliz se vinha uma, se vinha 10, se vinha 50, era a mesma coisa. Por causa disso que tu falou, né? Porque a gente tem a consciência de que a gente está fazendo alguma coisa de coração aberto. E, sabe, e as pessoas vão multiplicar, sabe? A gente não vai ficar sabendo. É maravilhoso isso, né? A gente não vai ficar sabendo até onde o nosso riso foi, mas com certeza ele vai. Obrigada por tudo, gente. Ah, que legal, Valzinha. E aí, olha só que raciocínio que veio aqui. Quando você fala de uma árvore, né? Então, vamos supor. Gente, eu tô falando, eu falo muitas vezes do yoga do riso, pode ser que às vezes alguém. Eu não sei também. De repente eu posso fazer uma pesquisa para ver como as pessoas me olham quando eu falo de yoga do riso. Porque foi através dele que a gente se conheceu. Foi através dele que eu conheci a Val, tive o prazer, a sensação maravilhosa de conhecer pessoalmente. Algumas outras pessoas aqui foram online, todas foram online, e tenho, assim, vontade imensa de abraçar todos, né? Quem sabe aí logo mais. A nossa missão é essa, é fazer que aconteçam reencontros para a gente explodir isso, essa vontade. E aí, quando você fala da árvore e os frutos, olha quantos frutos está caindo aqui através desse método, né? Então, eu vou dar um exemplo. O Yoga do Riso é um método que é uma árvore que vai caindo vários frutos ali. Uma pessoa que eleva o nível consciência dos benefícios do riso ou do Yoga do Riso para o parto, para o hospital, para empresas. São vários frutos que esses frutos aqui, nós ou vamos estragar, ou vamos ser comidos ou cultivados, mas ele tem menos tempo do que essa árvore monstra, essa árvore linda, que vai aí frutificar sempre, enquanto a gente está nessa jornada. Então, que nós possamos ser um frutinho pelo espaço curto de tempo, mas fazendo bem. Se for sorrindo ou rindo, melhor ainda. Gratidão. Oi, oi, E, gente, e me se a gente é desculpem. fruto, se a gente é fruto, a gente tem semente. E daí a Ah, gente vai semear por aí também essa prática, né? Não é, não é louco isso, Karina? Essas consciências que só vai elevando mesmo quem tá aí, ó, quem se torna um fruto realmente. Porque quantas e quantas pessoas conheceram, né? Conheceram o yoga do riso, conheceram vários métodos aí, e estão ainda hoje pulando de método em método, em método, em método, e não se fortaleceu. Então, eu sinto que nós temos aí várias possibilidades, várias. Basta pegar essa força que adquirimos e seguir em frente. Beijo, oh, gente. queria. Já que a gente está falando de fruto, vocês conhecem essa frutinha aqui, né? Ah, Pisales. olha aí. Pisales é quase pura semente, é uma coisa fantástica, onde tu plantou uma, nunca mais tu fica sem. Como Então, se acho que isso chama? aqui a gente está falando disso. Como se chama, Val? Fisales. Ela, Ah, ela, ela vem encapadinha, ó. Ela já vem com a embalagem. que linda, Aí a gente tira a embalagem e tem essa frutinha dentro, que é uma que linda. delícia, ela é docinha e azeda. Mas ela tem Ih, muita semente e umas sementes muito pequenininhas. Então, eu acho que a gente pode usar isso também de exemplo, né? Que não importa o tamanho da semente, talvez as sementes pequenininhas funcionem mais do que as sementes grandes. Gente, pessoal, desculpem a interrupção. Só para ficar na gravação, a terapeuta que eu falava se chama Rosália Schwark, muito famosa ali no Rio Grande do Sul, que ela trabalha também muito com riso, tá? Como tu falou da Elaine Orives. boa. Manda lá no grupo depois, Délia, o perfil dela. Deixa eu fazer um convite para vocês. Ó, e é uma oportunidade também. Por exemplo, o que é preciso, tá? Eu não sei se vocês estão. Não, eu estou alimentando minhas redes sociais, eu estou fazendo ligações, eu estou indo porta a porta, passo a passo. Eu não sei o que vocês estão fazendo. Mas quando você entende que estamos
Karina, isso é muito louco para encaixar, né? Nós temos o calendário gregoriano. E nós somos um ser humano aí de várias expansões, que tem caramba, o Kim, como que é a lei do tempo, né? Eu tentei por alguns momentos ali, aliás, eu sempre quando eu vejo que eu estou voando demais, eu volto ali justamente no ciclo solar, no calendário que me traz para essa natureza. Só que nós estamos com o nosso serviço pessoal ou social que seja, divulgando para muitas pessoas que estão no calendário gregoriano, certo? Só que o cara tem, aí nós podemos extrair o lado positivo desse, que nem agora, dia 18 é Dia Internacional do Riso. Aí tem lá em maio, que é o Dia Mundial do Riso, e tem de novo em novembro, que é o Dia Nacional do Riso. Então, por exemplo, eu não sei ainda por que que eles não fizeram um só disso. Mas a gente, se tem três, melhor ainda para nós. Se tem três, melhor ainda para nós. Então, o convite que eu faço para vocês aqui no dia 18, eu quero fazer uma sessão de yoga do riso para unir a galera aí, para a gente poder colocar o riso, gravar essa sessão, colocar o riso em prática, e aí depois eu vou disponibilizar para todo mundo que vai estar presente, para que a gente possa criar conteúdo nas nossas redes sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, aí sim é um gatilho. No dia 18, Internacional do Riso, nós, do Yoga do Riso, valorizamos essa data e convidamos pessoas para praticar o riso, certo? Aí depois você vai fazer o que você quiser com esse conteúdo aí. Mas é essa consciência, usar ao nosso favor, você entende? Só que isso exige planejamento. Eu decidi fazer isso agora, praticamente. Mais uma vez, vai ser por impulso, mas não vai ser na euforia. Vai ser de forma benéfica e estratégica aí para que a gente possa usar isso, você entende? Então, eu só vou ver o horário e aí vou divulgar nos grupos lá no dia 18, que vai cair numa Quinta. quinta-feira. Eu agendei com o Grupo Mulheres do Brasil. Vou fazer uma sessão para o Grupo Mulheres do Brasil. Ontem foi a divulgação para o Instagram, um monte de grupos de mulheres do Brasil, do Brasil inteiro já compartilhou. Vai ser às 19 horas, então não marca às 19, tá? Vai ser o quê? Vai ser aberta? Vai ser no Zoom? Vai ser aberto pelo Zoom. Ah, então faz assim, cara. A gente pode divulgar essa. Em vez de eu criar todo o movimento, já pega esse daí que está acontecendo, eu chamo o meu pessoal, cada um chama o seu pessoal e a gente vai para lá. Qual plataforma vai ser? Eu mando a divulgação e daí tu vê se é isso mesmo que tu estava pensando. Eu entendi pela tua chamada que tu chamaria os líderes para fazer esse encontro. Essa atividade são para pessoas que ainda não conhecem o yoga do riso. Então, o título é Experiência com o Riso. É para trazer essa informação, assim, eu vou falar do yoga do riso, mas não vai ser uma sessão completa, vai ser tipo uma palestra com risos, entendeu? Risos e sorrisos, que a Annelise vai participar junto também, focando na questão do sorriso. Tá. Até porque, quando se fala no Dia Internacional do Riso, ele não tem relação direta com o Yoga do Riso, né? O dia Não. do Yoga do Riso é em maio, né? Então, mas No segundo domingo de maio. mas é a chave e a oportunidade que a gente, quem trabalha, Sim, fala, óbvio. é um método para te levar, que seja o sorriso, gente. Você deu o exemplo aí do sorriso. O sorriso, ele é o primeiro passo antes do riso. Nossa, isso, gente, é muito bom você ser prova social do que você oferece. Eu treino muito isso. Então, por exemplo, se eu vacilar, eu perco até o sorriso. Por que que eu vou falar isso? Com essa profissão aqui, atrás do computador, né? Postura, tô aqui quando penso que não, já fechei o timo, fechei o coração, postura, né? Tudo. Então, se eu não me policiar, opa, respiração, alongamento, risada, e ficar só nisso, eu me lasco. E aí, quando eu faço ao contrário, o que que acontece? Quanto mais eu pratico, quanto mais eu gargalho, quanto mais eu ativo, mais eu fico com o riso da Mona Lisa, que pesquisas e pesquisas entram em intrigas para descobrir o porquê e o que estavam fazendo para ela naquele momento, para ela se permanecer, né?
o zigomático menor ativado e expressar ali o sorriso. E quem pratica yoga do riso sente isso na prática. Porque se você fizer uma experiência, fechar os olhos aí e lembrar quando foi que você se sentiu grato, você estava com cara de pum preso? Obrigado, obrigado, gratidão. Não estava. Quando você pensou em alguém, de essa sensação de bem-estar, amorosidade, você não estava com cara fechada. Ou foi numa inspiração profunda, ai, aquela experiência, aquela pessoa, né? Ou foi de uma forma que você estava conscientemente alegre, não fechado. E aí, o que que eu faço? Na academia, eu faço exercícios, estou sempre oxigenando os meus músculos para pegar mais peso, e quem olha pode me achar como bobo mesmo, mas alguma coisa despertou dela. Porque um vai achar bobo, outro vai contagiar, outro e tudo. E aí é onde eu entro com o meu gancho ali e falo, não, eu estou fazendo exercício. Além de pegar força, estou me oxigenando. Além de me oxigenar, estou ativando ali hormônios para que eu possa permanecer isso na minha vida, não só aqui nesses 45 minutos de academia. E isso funciona também no riso, não só naquela sessão. Então, o que eu quero dizer com isso, Karina? Que eu faço o inverso. Quanto mais eu dou risadas, mais sorriso eu tenho genuíno e estabelecido. Você entende? Não sei se vocês já sentiram isso. E aí, se eu ver que eu não estou sorrindo mesmo, eu falo, cara, vou praticar uma risada aqui para o sorriso se estabelecer. Mas, essa é a minha experiência. Creio que se conecta aí com o que você trouxe, mas tem várias formas, gente. Temos várias formas de incubar tudo isso e expor de forma generosa, amorosa, para que as pessoas conheçam o Yoga do Riso, a Karina, a Adélia, a Val, a Eugênia, a Rafa e o Will. Boa, ótimo dia para nós, ótima semana. Manda no grupo lá, Karina. Nos vemos pelo mundo. Rarrastê. Beijo, Tchau. Will! Tchau. Arrastei. Abre o grupo da saúde, Will.